O pecado e as suas drásticas consequências. Mas a cada dia que passa, eu tenho sido mais inclinado e convencido de que a maior necessidade de uma pessoa, de alguém que se propõe a pregar, é expor a Escritura. Pastores não são chamados para fazer conjecturas, para filosofar, mas para expor as Escrituras. Eu concordo com um irmão que é um pregador da palavra, um expositor da Escritura, que se chama John MacArthur. E certa ocasião, quando ele disse isso, certo pastor, citando seu professor num determinado seminário, afirmou que o bom teólogo é aquele que se propõe a estudar a Escritura, é aquele que trabalha nas entrelinhas. Ao escutar tal afirmação, rechaceia de imediato, respondendo que isso é totalmente errado e herético. O bom teólogo não inventa nada. Ele está intimado a pregar uma mensagem que não é sua. O bom teólogo não tem direito de inventar nada, não tem direito de colocar na boca do Senhor o que ele não disse. Eu não posso, a partir desse local ou qualquer outro, ficar fazendo qualquer tipo de tentativa humana de levar quem quer que seja a compreender a Escritura. Eu não posso, eu só devo expor a Escritura. Porque Deus, na sua soberania, decidiu que Ele usaria um livro para falar com a humanidade. Ele se manifestou, Deus se fez homem em Jesus. Mas esse homem não está mais aqui entre nós. Não fisicamente, ele está em nós pelo Espírito Santo, aqueles que creem. Mas se ele está em mim, ele definiu que ele falaria comigo pela palavra dele e ponto final. Por isso que eu tenho crido e cada vez mais eu quero me apegar a essa realidade, que o meu papel é expor a Bíblia e só. Por mais que eu tente, às vezes, convencer, eu sei que eu não posso. E eu preciso saber que Deus fala pela Bíblia, pela palavra dele. Nós estamos estudando Gênesis, o início de tudo. E o que nós já vimos até agora? Que Deus, um dia, para usar uma unidade de tempo para nós comum, Ele decidiu criar todas as coisas, o universo. Nós vimos que neste universo Ele criou seres espirituais. Neste universo, Ele criou um planeta que, perto do tamanho do universo, ele é insignificante. Mas que Ele decidiu colocar seres da sua imagem e semelhança nesse lugar. É o único lugar no universo onde há vida. E nesse planeta Ele criou seres vivos, dentre eles o homem. Nós vimos que muitos seres espirituais se rebelaram contra Deus. Eles foram criados bons, mas
quiseram se opor a Deus e por isso, por sua própria vontade, eles se tornaram maus. Um desses seres influenciou o primeiro homem criado bom, sem pecado. E esse homem, por sua própria escolha, decidiu se rebelar contra o Deus que o criou e se tornou mau e pecador. Nós vimos que Deus, enquanto não seja o criador do mal, Ele não cria o pecado, a maldade, Ele permitiu tudo isso em sua soberania, com um propósito maior, com um plano estabelecido antes de tudo existir, e que esse plano está sendo cumprido segundo a vontade dEle. Ainda que nós não entendamos totalmente isso e as implicações desse plano maravilhoso. É um plano que foi estabelecido antes de existir o universo por um Deus que não muda, por isso nada vai mudar. Ele vai cumprir esse plano. Nós vimos algumas consequências da desobediência do homem, e que a Bíblia define categoricamente com uma palavra que não é popular hoje, inclusive em muitos púlpitos. Essa desobediência chama-se pecado. Pecado é desobedecer a Deus. Dentre as consequências da desobediência, nós vimos a mentira. Irmãos, se eu e você cremos, é importante que nós saibamos, mentira é pecado. Qualquer forma de mentira é pecado. E hoje nós temos um Pai, que é o nosso Deus Criador e Pai. Nós não devemos mais refletir as obras do pai da mentira, que é o diabo. Se errarmos, nós temos perdão em Cristo. Mas não é por causa do perdão que nós devamos viver justificando os nossos pecados. A mentira veio como consequência, a malícia veio como consequência. Eles estavam antes de pecar nus e não havia mal nenhum. Quando eles pecam, algo surge, malícia, maldade. O medo veio, não existia medo, veio o cansaço, veio a dor, vieram as consequências para essa realidade, para esse mundo que nós vivemos e que caminha para o seu fim. E a pior das consequências, a morte. Pior do que a morte, que é separação, não é o fim da existência. A morte física é uma separação, é uma mudança de estado, desse para um outro estado. Mas pior que a morte física, que a separação física, foi a separação espiritual. O homem perdeu o contato com Deus, perdeu o relacionamento com Deus. E nós estamos no capítulo 3, eu gostaria que nós pudéssemos ver hoje, dos versículos 22 a 24 do capítulo 3 de Gênesis, e eu gostaria que nós observássemos 3 consequências da entrada do pecado na humanidade e no mundo, no universo. Uma das consequências mais evidentes está descrita no capítulo, ou melhor, no versículo 22, a consciência indelével do pecado é que eu e você não conseguimos apagar a nossa consciência de pecadores que somos. Por mais que nós tentemos, é impossível, não tem como apagar. Mesmo que eu passe a vida inteira negando, lá eu sei, lá no fundo, eu sei quem eu sou, e eu sei que o que eu faço é pecar. Gênesis 3:22 diz: Então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também
tome do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. O que aconteceu? Deus criou o homem, colocou ele num jardim, o jardim dos deleites, o Éden, onde ele tinha comunhão com Deus, não tinha necessidade nenhuma, e deixou uma ordem para aquele homem. E essa única ordem ele desobedeceu. E então Deus toma essa posição em relação à desobediência, à entrada do pecado. Ele diz, um de nós, por quê? Porque biblicamente nós vemos que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas, um Deus. E o homem agora se torna como um de nós. E ele não pode tomar da árvore da vida que até então era permitida. Ao mesmo tempo que nós vemos a soberania de Deus na história, nós vemos que ele não isenta a responsabilidade minha e sua. O homem, do ponto de vista humano, ele poderia ter tomado e comido da árvore da vida. E se ele tivesse comido da árvore da vida em pecado, ele estaria para sempre no pecado, não haveria possibilidade de salvação. É isso que Deus está dizendo aqui. Ela era permitida, mas agora ela é proibida. Alguns entendem que com isso o homem poderia morrer antes da queda, porque a árvore da vida é para que ele tivesse vida eterna. Mas a palavra diz que o pecado entrou no homem e a morte veio como consequência do pecado. Então, se não houvesse pecado, o homem viveria para sempre. Mas agora, como ele pecou, ele não mais poderia participar da árvore da vida. Essa árvore, ela é literal. Alguns tentam, de várias formas, fazer dela uma figura de linguagem. Eu creio que é algo literal. E a Bíblia diz, nós vamos ver, que em Apocalipse, que ela vai estar lá no novo céus e na nova terra, criado para aqueles que nele creem. Mas o ponto aqui é que, o que é esse conhecendo o bem e o mal? O que é isso? Logo após pecar, Adão foge de Deus. Adão se esconde, ele tem medo. Tudo isso é consequência do pecado, algo que não existia antes. Por incrível que pareça, Adão culpa a Deus. A mulher que o Senhor me deu, foi por causa dela que eu fiz isso. Foi o Senhor que me deu essa mulher. Ele culpa Deus e culpa a esposa. E ele se justifica. Isso chama-se consciência de pecado. O conhecimento do bem e do mal é o que rege a nossa consciência. É o que rege o que é certo e o que é errado. A ética, a moral. Durante toda a história, o homem tentou aplacar isso que é indelével. Não pode ser apagado. O que é moral? A definição técnica de moral é um conjunto de valores individuais ou coletivos considerados universalmente como norteadores das relações sociais e da conduta dos homens. É uma referência que o homem tem. Em qualquer cultura, em qualquer tempo, mentir é errado. Roubar é errado, trair é errado. As culturas podem não dar o nome de pecado, mas elas sabem. Pessoas que fazem isso sabem que elas fizeram algo errado. Isso vem da consciência do bem e do mal. Essa semana eu ouvia um pastor que eu gosto, chama Ray Comfort. Ele tem um vídeo muito interessante, a gente até mencionou aqui, que chama-se na internet, chama Deus
versus evolução. Vale a pena assistir. É um vídeo de meia hora. Tem sido usado por muitos jovens, inclusive, para questionar e contrapor a teoria mentirosa da evolução com a palavra de Deus. E ele reúne em uma sala talvez uns 100 ateus. Ele contra 100 ateus. E aí ele pergunta: vocês então acreditam que tudo que existe apareceu do nada, por acaso, sem que ninguém quisesse ou fizesse? Não, nós não cremos nisso. O que vocês acreditam? Como surgiu tudo? Nós não sabemos. Ateus, não existem ateus, lembrando sempre, são pessoas que mentem para eles mesmos. Elas não têm resposta para o que ou quem criou o universo. Não tem resposta. Richard Dawkins, um famoso ateu, tentando justificar a vida, outra coisa que eles não... Como começa a vida? Não tem explicação. Do ponto de vista assim, como a vida tem início? Não se explica. Relata como ela é, todo o processo, estuda-se, mas como começa a vida não tem explicação. Para ele poderia ser extraterrestre. Deus, não. Mas ET pode. Eles não têm resposta porque acontece depois da morte. E eles não têm resposta. Como que a moral é definida? Porque a ciência parte do princípio que tudo é físico. Moral não é físico. Como ela é definida? Não tem resposta. É a cultura. Mas quem define a cultura? Quando começa a cultura? Ou as diferentes culturas? Deus explica. Até antes de desobedecer, o homem não conhecia o mal, não sabia. Ele conhecia só o bem, porque ele tinha sido criado por um ser bom. Ele não conhecia o mal, mas quando ele peca, ele começa a conhecer o mal. Ele tinha sido criado sem pecado. Quando o pecado entra, imediatamente após a entrada do pecado, a consciência do mal vem. Adão conhece o mal, Deus diz para ele, ele é como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Deus conhece o mal não de maneira experiencial. Adão conhece o mal experimentando o mal. É interessante que como Satanás usa a palavra de Deus. E olha como ele age, irmãos. Às vezes, eu já li esse texto tantas vezes, mas quando a gente vê como ele age de maneira sutil, ele continua agindo e as pessoas não percebem. Deus disse: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o diabo? Voltando um pouquinho, versículo 5 do capítulo 3. Olha o que o diabo disse para Eva. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Olha o que ele está dizendo e como ele está colocando. Ele diz: você sabe, Deus sabe, é verdade? É verdade, Deus disse isso. Que no dia em que dele comer, daquele fruto que ele diz para não comer, seus olhos se abrirão. É verdade, Deus disse isso. E vocês serão como Deus, é verdade, Deus disse, o homem é como um de nós. Mas não no sentido de ele queria ser como Deus. O homem queria ser como Deus, ter o poder de Deus, ser independente de Deus. Ele só é como Deus conhecendo o bem do mal e o mal. Entende como ele usa verdade, meias verdades. E o homem então passa a conhecer o bem e o mal. Você consegue perceber a sutileza de como ele age? Ele age assim hoje, gente.
Gente, pessoas usando o nome de Jesus não quer dizer nada hoje. Usando a Bíblia não quer dizer nada. Num púlpito não quer dizer nada. Usando a igreja evangélica não quer dizer nada. O homem não conhecia o pecado. Nós não temos a menor ideia do que isso significa. Um dia nós vamos viver, aqueles que creem em Cristo, viver essa realidade. Mas hoje nós não temos a menor ideia do que significa viver sem pecado. Quando ele come o fruto, é neste momento que ele passa a conhecer o mal, porque o bem ele já conhecia. E desde então o homem tem esse conhecimento em seu interior que ninguém pode tirar. Em Romanos, no capítulo 1, Paulo explica que a humanidade sabe da existência de Deus pela criação. E no capítulo 2, que é o que nós vamos ler, Romanos 2, os versículos 12 a 16, ele deixa claro que a humanidade sabe o que é certo e o que é errado. Romanos capítulo 2, versículos 12 a 16, diz assim, nós vamos ler, eu vou andando devagar nos versos aqui. Todo aquele, por exemplo, vamos pegar como exemplo, eu vou mostrar isso em imagem, uma tribo indígena, uma tribo lá da África que nunca teve nenhum tipo de contato com Bíblia, com a palavra de Deus. Todo aquele que pecar sem a lei, porque o pecado independe da lei. Se você desobedeceu, você pecou. Todo aquele que pecar sem a lei, e a lei são os mandamentos, ou se resumem aos mandamentos, sem lei também perecerá. Não precisa ter a lei para saber que é errado. E mesmo não tendo a lei, pela lei, sem a lei vai perecer, vai ser condenado. Puxa, mas isso é injusto. Não, espera um pouco. Todo aquele que pecar sob a lei, e eu e vocês temos a lei, nós sabemos a lei de Deus, pela lei vai ser julgado. Então, se você chegar diante de Deus e se você não crê em Cristo, você vai chegar lá e querer se justificar pela lei. E Ele vai simplesmente mostrar que pela lei você é um pecador em todos os níveis. Ninguém vai ser justificado diante de Deus pelas obras da lei. Então, eu e você que conhecemos a lei de Deus, Ele vai mostrar, pela minha lei você errou aqui e foram muitas vezes. Você não pode vir diante de mim por obedecer a lei. Por quê? Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus. Esses são os religiosos. Acho que ouvir muito, encher muito, mas não viver, muda alguma coisa, muda nada. Não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, esses são declarados justos. Opa, então parece que tem uma chance. Não tem, porque nós nascemos em pecado, e a partir do momento que nós nascemos, nós cometemos muitos e muitos pecados. Isso aqui é impossível para nós. Ninguém obedece à lei. Aí o texto continua. De fato, quando os gentios, quem são os gentios? Todos os povos que não são judeus. Por exemplo, aquela tribo lá no meio da África, que não tem a lei, essa tribo não tem a lei, não tem os mandamentos, não tem a Bíblia na mão deles. Praticam naturalmente o que a lei ordena. Eles vivem de acordo com a consciência, eles tornam-se para si mesmos lei, embora não tenham a Bíblia em suas mãos, a lei escrita em suas mãos. Mas onde que está essa lei? Já que eles não têm a lei escrita, onde é que está essa lei? Versículo 15, eles mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Quando que elas foram gravadas? Quando ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Tem como apagar isso? Não. Disso dão testemunho
também a consciência e os pensamentos deles, ora acusando, ora defendendo. Eu fiz algo errado, ninguém precisa ver, a minha consciência mostra que eu fiz algo errado. Quem fez isso? Onde surgiu isso? Isso se aplica a qualquer pessoa, em qualquer tempo na história, em qualquer realidade. E aí Paulo diz, isso vai acontecer no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme declara o meu evangelho. Um dia, todos nós estaremos diante de Cristo. Aqueles que creram em Cristo vão ser julgados pelo que Cristo fez na cruz. E já foram salvos por meio de Cristo. Mas aqueles que tentarem se justificar pelas suas obras vão ser condenados. Tentar visualizar, eu usei essa imagem em um vídeo para tentar exemplificar isso. Pegando lá o exemplo da tribo. Nunca ouviu falar da Bíblia. A Bíblia, vamos tê-la como lei de Deus. Então ele provavelmente, ou provavelmente não, nunca leu, por exemplo, Êxodo 20:16, não darás falso testemunho contra o teu próximo. Não minta, ele nunca ouviu isso. Mas aí ele está lá na realidade dele, e ele faz algo, e isso não acontece só lá, isso acontece em todo lugar. Ele vai mentir. E ele mente. Ele cometeu um pecado. Mas ele não tem a lei, mas a consciência dele mostra que ele pecou. Ele pode não chamar de pecado. Ele pode não saber que tem um livro que é a palavra de Deus escrita mostrando que isso, mas ele sabe que ele fez algo errado. É isso que Paulo está dizendo em Romanos. Agora não precisa ir para uma tribo. Basta eu e você que temos filhos pequenos e que ensinamos direitinho para eles. Eles vão e fazem errado e eles mentem. Eles mentem. Eles escondem. Eles manipulam. Por quê? Se fosse natural, qual o problema deles dizerem que fizeram algo errado? Por que eles se escondem? Com o passar do tempo, essa realidade ela é aprimorada pelo pecado. A moral na consciência é outra evidência de que todos sabem da existência de Deus. A criação mostra que existe um Deus. A consciência do certo e do errado mostra que eu vou ter que prestar contas diante de Deus. E o que acontece depois da morte, que eu não sei o que acontece, mas colocado a eternidade no meu coração, mostra que eu tenho que prestar conta diante de Deus, e mesmo assim eu não quero Deus. A consciência, qual a segunda consequência? E essa é a pior, é a separação de Deus. Pecado é separação de Deus. Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, e Ele não nos ouve. Versículo 23 e 24. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Jardim do Éden é o paraíso. Ele era real? Sim, era real. Em Gênesis 4, quando nós fomos ver, a palavra fala de lugares físicos que hoje se busca na história e falam que eles eram vizinhos ao jardim do Éden. O que aconteceu? E onde que ficava? Ninguém sabe. Muito provavelmente na antiga Mesopotâmia, atual Iraque, e que coincidência, onde surge o homem civilizado. Que coincidência.
Deus não tem relação nenhuma com o pecado, e Ele pune o homem. O homem está, a partir de agora, separado. Ele morre. Lembra que ele diz, no dia em que você comer, você vai morrer. Mas nós vimos, Adão viveu mais de 900 anos. Mas Deus não mente. O que aconteceu? Ele morreu espiritualmente, ele perdeu o relacionamento com Deus. Ele tinha relacionamento com Deus, eu fico pensando nisso, que na viração do dia, no final da tarde, parece que ele conversava com Deus. Como é que pode? E ele opta por desobedecer a Deus, e agora ele está separado de Deus. Ele e Eva, os seus filhos, os filhos dos seus filhos, os filhos dos seus filhos, dos seus filhos, até chegar em mim e você. Nós nascemos em pecado, separados de Deus. Agora, Adão está longe da presença de Deus. Ele sabe da existência de Deus, ele teme a Deus, mas ele não se relaciona mais com Deus. A consciência desapareceu? Não. Não. Qual que é a terceira consequência da entrada do pecado? É o que Jesus chama de o multiplicar da iniquidade. Jesus diz que no tempo do fim, e que a gente está vendo é um tempo do fim desde a primeira vinda de Jesus, mas que haveria um multiplicar da iniquidade, e por causa desse multiplicar, o amor de muitos vai esfriar. Multiplicar da iniquidade é o homem sempre se sobressaindo na sua capacidade de cometer pecado. Ela parece ser inesgotável. Muitos vão dizer que a consciência do certo e do errado varia de cultura para cultura. Tem culturas, por exemplo, que a poligamia, que é uma prática pecaminosa, é aceita normalmente. Um dos países hoje mais liberais do mundo, e que foi, por incrível que pareça, um dos berços da reforma protestante, é a Holanda. É um dos países mais liberais. Eles chegaram ao ponto, agora eles mesmos estão revendo algumas questões. Lá tem ruas onde há vitrines, onde há sexo. Tem ruas, a prostituição é legalizada, onde você vai lá e a mulher fica se exibindo, e você vai e as pessoas passam com crianças. Drogas são legalizadas, e eles chegaram até colocar alguma coisa na lei, dizendo que se um casal quisesse ter relacionamento sexual em qualquer lugar, numa praça pública, eles poderiam. Mas aí eles chegaram, não, mas aí a gente está indo longe demais. Está vendo essa cultura aí? Ela não tem essa ideia, essa consciência de pecado. Nós vamos ver que da criação até o dilúvio, o pecado vai se intensificar a tal ponto de Deus dizer, chega. E começa tudo de novo. Deus disse chega em outras situações, Sodoma e Gomorra. E começa tudo de novo. E Deus vai dar um basta agora. O homem é essencialmente mau. Nele não há possibilidade de mudança. O problema é que quanto mais ele se intensifica, mais a sua mente, o que a Bíblia chama de cauterização da mente, quanto mais ele peca, mais aquilo vai ficando, fazendo parte, e ele vive na prática contumaz do pecado, como se não tivesse nenhum problema, mas quando ele é confrontado, aquela consciência continua lá. Ele tenta aplacá-la, mas ela continua lá. Isso nunca mudou em nenhuma cultura. Mesmo com o avanço da educação,
Mesmo com o avanço da tecnologia, da informação, da medicina, o pecado reina. Violência, corrupção, famílias destruídas, como os filhos tratam os pais. Ainda bem que tem a igreja, né? Ainda bem que a igreja se safa. A igreja corrompida. Promiscuidade. Um dos grandes exemplos hoje é o homossexualismo. Nós temos que fazer distinção entre homossexualidade e homossexualismo. Homossexualidade é pecado, homossexualismo é pecado. Há 20 anos, nem ímpios toleravam o que acontece hoje. Nem ímpio. O que aconteceu? Mudou? Há uma cauterização da mente no pecado. Mas a consciência ainda continua lá no certo e que errado, porque foi Deus que colocou. Hoje muitos evangélicos estão revendo o que a Bíblia chama categoricamente de pecado. Tem aqueles que já foram para o outro lado. E tem aqueles, e tem muitos, e alguns de nós estamos ouvindo alguns desses que estão em cima do muro. E daqui a pouquinho eles vão para lá também. Se eu e você não tivermos discernimento, nós vamos ser levados. A linguagem é essa. E o amor? Mas e o amor de Deus? O amor de Deus foi manifestado em Cristo na cruz para tratar do pecado. Do meu e do seu e de qualquer um pecado. De qualquer tipo de pecado. E a evidência de que foi tratado chama-se arrependimento e não justificação de pecado. Qual que é o limite, irmãos? Em outubro de 2014, um artigo do New York Times afirmou que pedófilos mereciam a mesma proteção legal de deficientes físicos ou mentais. Pouco depois disso, John Grisham, um escritor americano, é o 6º maior vendedor de livros nos Estados Unidos. Ele defendeu leis mais brandas para quem compartilha pornografia infantil. Entre aspas, ele disse, eles não machucam ninguém. Richard Dawkins, o ateu que critica a moral bíblica, disse não ver problema na pedofilia leve. Ele disse isso após ver uma reportagem num jornal inglês, publicar um artigo tratando de atração por crianças como mera orientação sexual. Em setembro de 2014, a revista Vogue Kids fez um ensaio sensual com meninas de 10 anos de idade, que nem adultos faziam aquelas poses. Foi tirado de circulação. E muita gente criticou na mídia o tirar a revista da circulação. Onde vai chegar? Há 50 anos, o divórcio era questionável. Faz parte da igreja hoje. Há 20 anos se questionava, daqui 20 anos, se o senhor não voltar antes, não vai se questionar o homossexualismo dentro da igreja. E qual é o próximo passo? Ou você acha que tem crianças que forem criadas por pais homossexuais, como é que elas vão se desenvolver? Crianças que não podem, que agora é ideologia de gênero, misericórdia, que você não pode ensinar um menino a ser menino e uma menina a ser menina. Onde vai chegar isso, irmãos? Isso é o multiplicar da iniquidade. Não tem volta. Quanto mais longe de Deus, mais o pecado vai se intensificando nas suas mais diversas formas. A consciência continua lá. Onde vai parar, irmãos? Deus vai parar.
Gênesis capítulo 6, versículos 5 a 7. Nós vamos ver esse texto mais à frente, quando nós entrarmos no capítulo 6, mas olha o que diz o texto. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Toda a inclinação dos pensamentos do coração humano era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: destruirei o homem que criei, os homens e também os animais grandes, os animais pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Este foi um sinal. Jesus disse: assim como nos dias de quem? Assim vai ser a vinda do Filho do Homem. Assim como nos dias de quem também? De Ló. Assim vai ser nos dias da vinda do homem. Isso significa que a maldade do homem não tem limites. E que a palavra diz que a medida dos pecados da humanidade está chegando no nível onde Deus vai parar. Deus já destruiu isso aqui uma vez por causa do pecado da escolha do homem. Ele vai fazer isso de novo, só que dessa vez é para acabar. 2 Pedro capítulo 3, versículos 3 a 7. O dilúvio foi local. Na igreja tinha gente que dizia isso. Tinha colega meu fazendo teologia. O dilúvio foi local. Você acredita que o dilúvio foi universal? Pelo menos a Bíblia diz que foi. 2 Pedro capítulo 3, versículos 3 a 7. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando. Por que eles escarnecem? Porque eles seguem as suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. A gente já ouviu isso, né, Daniel? Esse negócio de Jesus voltar aí, uma vez eu fui falar para esse negócio de Jesus voltar, já ouvi faz muito tempo isso aí. Pois é, os escarnecedores dizem isso. Só que eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existiam céus e terra, esta formada pela água, da água e pela água. E pela água, o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, quando Deus abriu as fontes do abismo, não foi só chuva, irmãos. Pela mesma palavra de Deus, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Irmãos, coloquei aqui, eu não tenho prazer em ler esses textos, não. Você gosta de coisa ruim? Não tem. Mas eu sou chamado para falar o que a palavra de Deus diz. E tem gente, não vamos falar disso não. Não é isso que fere as pessoas, não vamos falar de pecado. Você não vai falar do maior problema nosso? Eu leio esse texto com temor e tremor. Mas eu não tenho dúvida de que eles estão aí para nos alertar, para advertir e para levar ao arrependimento. O que a gente pode aplicar com isso, irmãos? Primeiro é que nem Satanás, nem os anjos rebeldes, nem Adão e Eva, nem nós temos ideia das consequências do pecado. Nós vemos hoje o mundo está como está por causa do pecado. Mas quando eu e você, se nós queremos dirigidos pelo Espírito para não pecarmos, e nós, por nossa própria vontade, nós escolhemos desobedecer, nós não temos a menor ideia do que aquela desobediência vai trazer.
Isso significa que não há misericórdia? Claro que há. Que não há perdão? Claro que há. Mas perdão, misericórdia e graça não nos isenta das consequências do pecado. Irmãos, não brinquemos com o pecado. Custou Jesus na cruz. O segundo aplicação, Jesus tratou do pecado na cruz para todos aqueles que o recebem. Mas isso não significa que nós não soframos ainda as consequências. Mulheres cristãs ainda sofrem para dar à luz. Cristãos ainda precisam suar para ganhar o pão. Cristãos ainda sofrem com a maldição da terra. Cristãos ainda estão sujeitos ao pecado. Sofrem com doença. Cristãos ainda vão voltar para o pó. Por que isso? Porque tem gente dizendo que agora a vida do cristão aqui é só maravilha. Não. Nós sofremos por causa da entrada do pecado. Um dia vai acabar. Mas nós sofremos ainda. Por isso que nós precisamos de intimidade com Ele, para que Ele, como Jesus aprendeu, irmãos, Jesus aprendeu obediência pelo que Ele sofreu. Eu e você sofremos não quando nós, com consequências diretas dos nossos pecados, mas às vezes sofrimentos que nós não entendemos, porque Ele quer tratar conosco, porque Ele formar o caráter de Cristo em nós. Jesus é Deus, irmãos, Ele aprendeu a obediência pelo que Ele sofreu. E nós? Terceiro ponto, vimos dentro do plano eterno de Deus, que imediatamente à entrada do pecado, Deus anuncia a única solução para o mal, para o pecado, é Jesus. Você crê em Jesus? Houve um momento na sua vida. Não, eu nasci na igreja. Isso não faz diferença nenhuma. Eu cresci dentro da igreja batista, metodista, presbiteriana, e daí? Houve um momento na sua vida em que você reconheceu que era um pecador e que é um pecador, e que ouviu do amor de Deus manifesto em Cristo, que sem pecado morreu por você, sendo que você é. E você, pela iluminação do Espírito, creu no que Cristo fez, que lá na cruz Ele morreu por você, levou o seu pecado, a sua natureza de pecado. E quando Ele ressuscitou, Ele deu uma nova vida, você crê nisso, você tem certeza disso, você não repete isso só porque os outros dizem, ou isso é experiência na sua vida, você tem convicção disso. Essa é a minha e a sua maior necessidade. Não é participar de uma reunião da igreja, é crer em Cristo. É claro que nós estarmos juntos é importante, mas antes de tudo é nascer de novo. E a quarta, irmãos, nós somos chamados para, nós que cremos, irmãos, somos nós que cremos, nós somos chamados para uma realidade, uma vida separada, uma vida santa, enquanto nós aguardamos o aparecimento do nosso Senhor Jesus. Enquanto isso, Ele está tratando conosco, Ele está lapidando a nossa vida, formando o caráter do primogênito dEle. Onde eu e você estamos? Será que nós temos buscado, clamado a Ele, Senhor, eu quero viver para a sua glória, eu quero manifestar a sua vida, me ajuda, me capacita, eu quero abrir a sua palavra para que o Senhor fale comigo, eu quero clamar ao Senhor para que o Senhor forme Jesus em mim. Me ajuda, Senhor, me capacita, Senhor, para a sua glória. Nós precisamos andar na presença do Senhor, irmãos. O mundo não vai melhorar. E se nós não estivermos fortalecidos nele, nós vamos ficar abalados. Nós precisamos andar na presença dele, buscando, vivendo para a glória dele. Amém?